Esse vídeo foi feito por estudantes do 8º semestre para o trabalho de aconselhamento psicológico da professora Elizabeth Ribeiro. Foi entrevistado Jefferson Nunes, estudante do 10º semestre que atua no plantão psicológico. Falando brevemente sobre o tema, o vídeo busca explorar o manejo de aplicar os psicodiagnósticos de uma forma mais humana e as dificuldades para sua realização. E o diagnóstico diferencial ele se dá através, na clínica, falando mais sobre a clínica psicanalítica, o diagnóstico diferencial ele se dá bastante sobre a ligação do Édipo nessa clínica. E sobre o Édipo, esse é um tema bastante extenso, bastante complexo também. Eu recomendaria, a princípio, a leitura de Jacques Lacan sobre a questão preliminar a todo o tratamento possível das psicoses lá de 1958. Lacan, ele explana, condensa bastante a sua teoria e o desencadeamento da sua teoria entre as diferenciabilidades das estruturas, né? No caso, entre a estrutura neurótica e a estrutura psicótica, porque essas estruturas que aparecem especificamente na clínica analítica. Eu também poderia recomendar outros textos também, mas eu recomendo também esse livro aqui, Fundamentos da Clínica Psicanalítica, de Sigmund Freud. Essa minha tradutora aqui é autêntica. E ali a gente tem bastante sobre como fazer, né, como iniciar ali a clínica. E há certa limitação do diagnóstico que a gente se refere aqui, que é justamente esse diagnóstico estrutural, onde as pessoas mencionam em certas associações, e Lacan ele releu um certo conceito de entendimento que a gente também faz com Freud sobre a produção também dos sintomas, e que teria a ver com a forma como cada um lida com as suas divisão subjetiva, com seu espalto, né? E essa divisão ela é bastante considerada também no contexto específico e justamente na relação de transferência. A gente fala aqui de psicodiagnóstico colaborativo, mas só que ele tem muito a ver também, como eu retratei nisso, bastante com a escuta, com o não julgamento, né? E Freud ele retrata bastante no início da sua clínica sobre esses dois pontos. E ele traz bastante sobre o diagnóstico, que vai se apurando mais e mais à medida que a gente vai acrescentando também elementos a ele, como por exemplo, vem um paciente e fala que tem depressão ou tem alguma fobia. E uma abordagem mais simples é justamente pensar em termos de uma primeira separação ali também. E especificamente na clínica psicanalítica, essa separação é justamente ver em que estrutura ali o paciente está, seja em psicose ou seja em neurose. No caso seria utilizar uma linguagem mais adaptativa ali ao que o cliente apresenta no momento? Isso, porque um psicólogo qualquer ali, ou ele dá o diagnóstico, ou o psiquiatra dá o diagnóstico, tá, mas o que ele vai fazer a partir dali, né? E é aí que a clínica psicanalítica ela entra bastante a fundo. E Lacan, ele baseia essa relação transferencial da neurose. Lacan, ele traz essa relação transferencial da neurose, ele chama bastante de sujeito do suposto saber.
uma sessão psicanalítica, por exemplo, ao invés da gente ficar aplicando ali testes e interpretar de forma unilateral, né? O analista ali, ele traz a escuta aberta. Isso não depende somente do paciente e suas associações ali também. Vem muito também do analista, da posição do analista. Se o analista ele faz a sua análise pessoal, se ele tem ali o seu estudo teórico, se ele faz a supervisão, e acho que esse é um dos diferenciais, assim, se não o diferencial. Acho que um dos maiores desafios é justamente, vamos dizer assim, que a gente está remetendo bastante à falta de si e tomando bastante a culpa para si. Eu acho que no começo da clínica a gente faz bastante isso. Eu tinha até falado para a Jéssica, que é a minha supervisora, que o começo da clínica, e quando vocês também forem atender, causa bastante angústia, porque vocês ali vão estar em análise, vocês vão estar em supervisão, vocês vão falar também sobre si, e isso é muito angustiante, dói muito. E o analista é como se fosse um barqueiro, eu vi isso em supervisão, onde a pessoa ali, ela paga para você e vocês vão remando até um outro lado ou até um caminho, e vocês não sabem aonde vão, né? Mas ao invés da gente dar, como por exemplo, diagnósticos por aí, por exemplo, alguém que tem característica fobia, talvez um fóbico, vamos dizer assim, não só definido pelo objeto, mas aquele que, por exemplo, tem medo de barata, aquele que tem medo de cachorro, ou aquele que, por exemplo, tem medo de lugares elevados, vamos dizer assim, tem medo de avião, por exemplo. Ele tem um estilo ali de se colocar em relação ao outro, em relação ao seu próprio desejo também. E que essa prevenção, essa advertência, esse recuo, ele, ou vários psicólogos, não somente ele, caracteriza como fobia. Mas vai muito além disso. Talvez a gente não possa também esquecer do que é nosso e o que é dele, né? Muitos psicólogos por aí querem poder ajudar aquela pessoa no sofrimento dela, acolhe tudo, mas mesmo assim o sintoma ele sempre se repete ali, né? E aquilo ali não sai dele. Tem um escrito de Freud, inclusive, também sobre recordar, repetir e elaborar. Esse é um texto muito bom, que também recomendo também a vocês. A Jéssica, inclusive, tinha indicado esse texto também pra gente, sobre essa repetição também clínica, né, de quando ele traz um estilo de desejo que está ali grafado, né, vamos dizer assim, em uma neurose, em um estilo de transferência. Nesse livro aqui, que eu tinha indicado aqui para vocês, Freud, ele dá algumas dicas sobre o que não fazer na própria clínica, inclusive, e uma delas é anotações. E quando você anota o que o paciente está ali falando, né, você acaba focando bastante no que está transcrito ali. O paciente me trouxe isso, sabe? Mas o que tem na verdade tem muita coisa por trás disso. E a gente acaba só focando no que está transcrito naquela minha folha, naquele papel, né? E a gente acaba parando de realmente escutar o sujeito em sua totalidade. Esse enrijecimento, né, de um psicodiagnóstico na vida de um paciente, ele pode acabar cristalizando, levar uma cristalização dele, vamos dizer assim, um rótulo, né? Eu tenho isso porque eu nasci assim, porque eu fui assim. E na psicanálise, isso pode ser
interessante também no modo de, vamos dizer assim, ele não me trouxe isso por nada. Tem um sentido também nisso, né? Por exemplo, um paciente que é diagnóstico com depressão, ele foi a 2 ou 1 sessão na psiquiatria, ele acaba tomando ali 5 medicamentos e isso pode internalizar, né, essa classificação no próprio paciente, dificultando, claro, o trabalho de explorar mais e mais. Mas só que, às vezes, esses dois tipos de pessoas, né, o psicólogo, o psiquiatra, eles focam bastante no que está somente ali presente, né, e acabam julgando. Por exemplo, eu não consigo dormir direito, eu não consigo falar em público, eu acordo muito cedo, então já você vai tomar esse medicamento aqui para dormir bem, para acordar mais tarde, esse aqui para ansiedade, e a vida ali acaba sendo medicalizada até, enfim, até a pessoa quase não aguentar mais. Eu nunca esqueço das palavras dos meus colegas também, porque parece que ali a gente chegou a um consenso de que temos que fazer isso, onde é justamente você investir na sua análise pessoal. Isso, gente, é primordial, sabe? Você conseguir parar consigo mesmo também ali, né? É dolorido, é angustiante, mas faz-se necessário também. A supervisão ali, quando vocês chegarem, vocês já estão no 8º, quando vocês chegarem lá para o 9º, para o 10º semestre, vocês vão ter supervisão. A supervisão, ela é super importante, porque ela vai trazer coisas bastante pontuais, não somente da sua vida, como também da vida do paciente, na qual vocês também estão responsáveis, né? E o estudo teórico... Perdão. Oi? Pode falar. Ativamente com o paciente também ali, tentando buscar. Sim, também. Sim. E por último também eu deixo o estudo teórico, né? O nosso estudo, o nosso aprendizado, ele sempre vai ser constante. A leitura também, ela é sempre constante, né? A gente aprende muito, muito quando a gente, por exemplo, quando a gente pega esse livro aqui, a Jéssica tinha passado ele a minha supervisora, ela tinha passado no começo da clínica, e é a segunda vez já que eu tô relendo ele. Já tinha lido a primeira vez, mas quando a gente relê de novo, parece que sempre vem algo novo, e de fato vem algo novo. A gente sempre aprende, sabe, coisas novas ali. Então, a vida é isso, não é só medicalizar o paciente, não olhar somente o diagnóstico, mas ter principalmente essas 3 bases para poder acompanhar e ter responsabilidade como um todo no paciente ou no seu cliente. Certo, Gerson, muito obrigada pela tua disponibilidade. Alguém mais gostaria de perguntar alguma coisa? Obrigada pela sua contribuição. Muito obrigada pela tua disponibilidade. Para vocês. A gente se vê por aí na vida daqui a um tempo, uma turma inteira. Muito obrigada. Eu que agradeço. E desejo muita boa sorte também na vida profissional também de vocês, tá bom? Obrigado pelo convite. Obrigada, boa noite. E para finalizar, vimos que o psicodiagnóstico tradicional acaba dando menos visibilidade para o indivíduo em si, e mais importância para o diagnóstico, limitando a subjetividade de cada ser. Enquanto o psicodiagnóstico colaborativo convida o indivíduo a participar com toda a sua subjetividade, para um leque de elaborações mais amplo e acolhedor. Não considere nenhuma prática como imutável. Mude e esteja pronto a mudar novamente. Não aceite verdade eterna. Experimente. Muito obrigado por assistir o vídeo e tenha uma boa carreira.
e uma boa vida.